E aí pessoal, tudo bem? Todo mundo de quarentena, recluso em suas casas, né? Sem ter muito o que fazer, tudo ocioso, né? Mas estou fazendo esse vídeo aqui para dar algumas dicas para vocês de Bíblia, tá? Leitura bíblica, que você deve fazer, né? Antes de ler a sua Bíblia e tal. A primeira dica que a gente dá é que na nossa igreja, né, Renovação em Vida, a gente utiliza a versão ACF, tá? Que é Almeida Corrigida Fiel. Essa versão, nós acreditamos que ela é a mais próxima do original, tá? A Bíblia original ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Então, hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento, que era a língua da época, tá? Isso há 2000 anos atrás, no caso do grego, que era a principal língua. Se fosse hoje, se os textos bíblicos fossem escritos hoje, qual que é a língua que predomina hoje no mundo? É o inglês. Então talvez a Bíblia seria escrita no inglês, o Novo Testamento seria escrito no inglês. É basicamente isso. Só que de 2000 anos para cá, a Bíblia chegou até nós na linguagem que a gente entende que é na língua portuguesa. Então a gente acredita que essa versão ACF é a que está mais próxima, que foi transportada assim, a linguagem mais próxima dos originais para chegar a ter a nós desta forma. Porém, eu dou uma dica, né, também de uma outra Bíblia que é numa versão que chama a NVT, Nova Versão Transformadora. Por que eu dou essa dica? Porque alguns irmãos nos procuram e falam assim, eu não estou conseguindo ler na ACF, porque é uma linguagem mais antiga, uma linguagem mais rústica, né? Já a NVT é uma linguagem mais atual, uma linguagem mais próxima dos nossos dias, né? Do ano 2020, vamos dizer assim, né? Então, por isso que muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia. Quando ele depara com algum linguajar que tem nas Bíblias mais antigas, ele desanima, porque não está no contexto do dia a dia dele. E a NVT ela já traz desenrola esse rolo aí, tá? Então tem algumas coisas na Bíblia, nessas Bíblias que nem a ACF, que não faz parte do no nosso dia a dia. Tá? As duas Bíblias estão perfeitas, tá? Elas não têm alteração, não tem nada. Mas é só isso. Então tem algumas pessoas os mais antigos, não gostam desse fato de ter transportado, de ter traduzido para a linguagem de hoje alguns versos bíblicos. Então, basicamente, seria isso. Outra coisa, a ACF tem poucas Bíblias de estudo, né? E as Bíblias de estudo, normalmente, elas trazem os conteúdos teológicos que são direcionados para algum segmento de algumas igrejas. Por exemplo, se você pega uma Bíblia católica, não vou nem falar, por exemplo, que ela tem alguns livros a mais, que são os livros apócrifos, mas, por exemplo, se você pegar uma Bíblia de Jerusalém, ela tem estudos que está voltado para a Igreja Católica, tá? Então esses estudos aí ela vai doutrinar, vai ensinar os seguidores do catolicismo. Então, se você pegar, por exemplo, uma Bíblia de Genebra, ela está direcionada para quem? Para o público que nós chamamos de calvinista, os reformados, o pessoal da igreja presbiteriana. Tanto é que ela é produzida por uma editora presbiteriana. Tá? E se você pegar, por exemplo, a Bíblia de estudo pentecostal, qual que é a editora que publicou essa Bíblia? A Assembleia de Deus, a CPAD. Então ela está voltada para um público que crê na continuidade dos dons. Então
você tem que tomar cuidado com qual tipo de estudo que tem na Bíblia que você vai procurar, para você não se perder na questão da sua crença, da sua fé, né? Na igreja que você serve, que você adora a Deus, pode ter divergência na doutrina que é ensinada ali. Mas a ideia não é ficar nesse momento aqui passar para vocês sobre essas questões. É para falar de leitura da Bíblia em si, né? Então, o que você deve fazer para antes de ler a Bíblia? Antes de ler a Bíblia, você deve fazer o quê? Deve orar, né? Falar com Deus. Então, você deve buscar a Deus e pedir entendimento. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 24, e o verso de número 45. Diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tá? Então, isso aqui é a fala do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus estava falando com os discípulos, eles não tinham a mente aberta ainda para entender as Escrituras, né? Então, a partir daquele momento, abriu-se o entendimento. Então, nós precisamos conversar com Deus para que Ele venha nos dar entendimento das Escrituras, porque a Bíblia é um livro espiritual, tá? Ele é um livro espiritual, mas se você quiser ler ele como um livro comum, você vai ler, é um livro, tá? Mas ele é um livro de teor espiritual. Então você precisa pedir para quem? A Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. Então você vai pedir para quem? Para Deus, para te dar entendimento sobre o que está escrito ali. Então basicamente é isso, uma das primeiras dicas. A outra coisa, qual que é o seu objetivo em ler a Bíblia? Você só quer fazer uma leitura? Que é o que eu falei, se você for fazer somente uma leitura, qualquer um consegue ler a Bíblia, né? Se você já tem o grau de leitura, você vai conseguir fazer a leitura bíblica. Agora, se você quiser meditar, já é diferente de uma leitura. Na meditação, você vai, por exemplo, você pega um livro, os livros que nós chamamos de livros poéticos, por exemplo, você pega Salmos, Cantares, aí você vai ficar meditando naqueles livros, num determinado assunto, e vai se preencher com aquele tema que você está lendo ali. Agora, tem uma outra situação. Você quer estudar a Bíblia. Se você for estudar a Bíblia, já é diferente, porque você precisa de ferramentas, você precisa de apoio teológico, você precisa de alguns materiais para você estar estudando a Bíblia. Então você vai precisar de dicionário, você vai precisar de comentário, um bom comentário bíblico, que vai te dar a direção. Você precisa de um panorama do texto que você está lendo, né? Um panorama bíblico, para você entender o texto que você quer ler ali naquele momento. Mas por onde você começar, depois que você já orou, você decidiu o que você vai fazer. Então, se você está você quer ter uma leitura sequencial da Bíblia, por onde você deve começar? A dica que eu dou, começa pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação do Cristo, propriamente dito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é uma sombra, ele é uma coisa que vem anunciando a vinda do Messias, que é Jesus. Então, quando você começa do Novo Testamento, você já tem Jesus encarnado, que está aqui na Terra, e você vai ter o entendimento de toda a Escritura do Antigo Testamento através da leitura do Novo Testamento. Mas por onde você deve começar? Eu indicaria para você começar do livro de João, porque como começa o livro de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então quem que é esse Verbo? Quem que estava no princípio? Jesus. Ele já começa falando de quem? De Jesus. Então a minha dica que eu dou é essa. Mesmo porque a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica.
dos fatos, né? Ela não está a nossa Bíblia, né, em si ela não está, embora nós tenhamos algumas Bíblias no mercado produzida na ordem cronológica, mas a Bíblia comum que nós usamos, essas duas que eu mostrei para vocês, ela não está na ordem cronológica dos fatos, dos relatos bíblicos. Então a dica que eu dou começa pelo livro de João. E assim você vai ter um bom relacionamento com a sua Bíblia. Agora, se você quiser fazer uma leitura, que é outra dica que eu dou também, você tem alguma certa dificuldade, a nossa Bíblia, né, a Bíblia evangélica, ela tem 66 livros. Então, por exemplo, eu nunca li a Bíblia. Tá? O livro de Judas, ele é apenas um capítulo, é uma folha. Então, se você começar a ler, por exemplo, o livro de Judas, que é uma folha, você já leu um livro, então só falta quantos? 65 livros para você terminar de ler a Bíblia toda. Então, tem alguns capítulos, tem alguns livros da Bíblia que são bem pequenos. Então você pode fazer essa leitura, pelo menos para você começar a se familiarizar com as Escrituras Sagradas. Isso é uma dica, talvez pode ser uma dica meia que irresponsável, mas a primeira dica que eu dei foi para você ler João, começar a ler a partir do Novo Testamento, e o primeiro livro a você ler seria de João. Tá? Então essas são as dicas para você aí, para passar esse tempo aí de ociosidade, né? E é bom que você vai meditando na palavra, tendo o conhecimento, né? Tendo a intimidade com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos orar aí para Deus dar uma ajuda para nós aí, para esse país aí se acertar aí, porque o negócio tá daquele jeito, né? Deus abençoe a todos, até a próxima.